Olá, amigos. É sempre uma alegria muito grande podermos estar reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, todas as sextas-feiras, como sempre trazendo um convidado que fará a palestra da noite, que vai nos trazer muitos esclarecimentos acerca da doutrina espírita. E hoje está conosco o nosso amigo Orson Peter Carrara, de Matão, veio nos trazer suas palavras. Vocês vêm lá do interior de São Paulo trazer os esclarecimentos para nós. O Orson já escreveu 8 livros, né, Orson? Além de escrever para diversas revistas e jornais espíritas aí de todo o Brasil. Então, Orson, por favor, fique à vontade. Nós estamos à disposição. Meus amigos, nossa saudação e o nosso desejo de que a noite seja de muito proveito para todos nós. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez, conhecê-los, abraçá-los e termos a oportunidade de uma vez mais estudarmos a doutrina espírita, que é tão rica de conhecimentos, nos oferece lucidez, iluminação dos nossos caminhos, nos oferece a oportunidade de refletirmos. E a doutrina espírita, ela é tão grandiosa, tão inesgotável em seus fundamentos, que por mais que fizermos, ainda será pouco do tanto que temos recebido dessa extraordinária doutrina. E ela nos permite analisar qualquer assunto. Qualquer tema do cotidiano humano pode ser analisado à luz do Espiritismo. Qualquer fato da mídia, qualquer fato que esteja ocorrendo no cotidiano, pode ser estudado. E nós trouxemos para vocês essa temática. Por que adoecemos? É uma indagação. E gostaria de pedir a vocês que nesta abordagem desconsideremos o envelhecimento natural. A maquinaria orgânica, por si só, ela não é eterna. O espírito é imortal, mas o corpo tem um tempo de vida. Vamos esquecer um pouco a questão do envelhecimento natural. Tem um amigo geriatra que diz que dos 22 aos 30 anos já está acionado o processo de envelhecimento. Então muitos de nós, inclusive este que vos fala, já estamos enquadrados neste processo gradativo e irreversível do envelhecimento. Mas o foco da abordagem se destina mais a analisarmos muito mais do que as oscilações de temperatura que dão dor de garganta, inflamação no ouvido, que dão as doenças, muito mais do que vírus e bactérias, muito mais do que as enfermidades naturais próprias da nossa condição humana. Vamos pensar nos prejuízos que causamos à saúde em função dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que sentimos. Notem que a Organização Mundial de Saúde já considera a saúde um estágio integral, não apenas considerando apenas o físico, mas também o estado emocional, psicológico da criatura humana. Esse bem-estar completo que o ser humano deve estar para considerar-se saudável. E isso não se limita apenas ao funcionamento dos órgãos e sistemas, mas a esta condição de equilíbrio mental, psicológico, emocional. Então, por que adoecemos? Seria o caso de perguntar de 2 homens da mesma idade que sofrem ataques cardíacos, por que o homem solteiro e deprimido tem maior probabilidade de falecer de doença cardíaca do que o homem que é casado e não está deprimido? Ou, se uma mulher sofre de artrite reumatoide, por que o quadro se mantém relativamente estável quando a sua vida está tranquila, mas se agrava quando tem conflitos com um filho? Ou ainda,
por que o isolamento social é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo. Notem que essa expressão isolamento social já abre campo para o foco de abordagem, porque a angústia, as depressões, os abatimentos morais, que têm levado muitas pessoas a se isolarem, é tão prejudicial à saúde quanto os vícios do álcool, do fumo e outros. Estas questões, que não são únicas, elas estão aí apenas a título de exemplo e poderiam ser acrescidas de outros questionamentos, nos levam a pensar nesse complexo do binômio saúde e doença. E estas reflexões originaram-se destas duas obras, que não são espíritas, foram escritas por psicólogos americanos, traduzidas e publicadas no Brasil com esses títulos: Por que as pessoas ficam doentes? Ou A Doença como Caminho. Essas duas obras estão no top da mídia, estão aí nas grandes livrarias dos shoppings, chamando a nossa atenção para essa temática que está no ar. É um tema que está sempre merecendo a atenção da mídia e mesmo a atenção de todos nós, cidadãos comuns. Porque notem, hoje já temos preocupação com a qualidade de vida. Hoje já nos preocupamos com exercícios físicos, na alimentação balanceada. São detalhes interessantes que nos levam a pensar na valorização da saúde. Afinal de contas, nós temos o dever de cuidar bem da saúde do corpo, porque esse corpo é um instrumento para a evolução do espírito que se utiliza da matéria para aprendizados da evolução. A tese espírita diz claramente: todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Todas. E alguém poderia perguntar, mas e as doenças infecto-contagiosas? Como é que fica? Realmente as doenças infecto-contagiosas podem ser adquiridas ou desenvolvidas a partir da baixa resistência imunológica. É fácil entender isso. Por que ficamos doentes? Porque imaginemos que se entrar uma corrente de ar aqui nesse salão, neste momento, muitos de nós poderão ficar resfriados, poderão ficar com dor de garganta, impregnar-se de algum vírus, assimilar algum vírus no ambiente ou trazido pela forte corrente de ar. Então ficaremos doentes porque a resistência imunológica está baixa, é verdade. Isso pode acontecer. Mas a resistência imunológica, ela se torna baixa também pela qualidade de vida que levamos, no sentido da alimentação adequada ou inadequada, e também, mas principalmente, pelas nossas escolhas morais, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Basta observarmos que as preocupações, as tensões, causam dores musculares. Ou, em uns, dor de cabeça, insônia. Em alguns casos, sentimos aquele peso nos ombros, dores nas costas, que não foram originárias de vírus ou bactérias, mas originárias de tensões, originárias de preocupações, ou originárias de pensamentos, de sentimentos, de uma raiva incontida, de uma reação agressiva. Então, todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Embora a resistência imunológica possa baixar em função de uma má alimentação, nós também podemos baixar a resistência imunológica em função daquilo que sentimos. E baixando a resistência imunológica, ficamos expostos aos vírus, às bactérias, aos contágios, às infecções. Vamos estudar este assunto, analisar essa tese espírita de que todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Vejamos o andamento do raciocínio. Já aprendemos com o mestre de Nazaré, no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Estamos habituados a raciocinar com esta expressão, pensando nas questões morais. Naturalmente, realmente, a cada um segundo suas obras. Conforme a pessoa age, terá as consequências. A vida devolve exatamente aquilo que damos à vida. Mas aprendemos também com a doutrina espírita sobre a lei de causa e efeito, esclarecida pela codificação de Allan Kardec. Se buscarmos o livro O Céu e o Inferno, veremos lá na primeira parte o Código Penal da Vida Futura, onde Allan Kardec apresenta em numerosos itens
todo esse esquema da felicidade ou da infelicidade futura no verdadeiro que ele chamou de Código Penal da vida futura. Mas há um detalhe importante. Esses dois raciocínios cabem perfeitamente também no caso da saúde. Embora usualmente utilizemos no aspecto moral, notem que uma pessoa que cuida da saúde terá boa saúde. Então, a cada um segundo suas próprias obras. Ou o desleixo, o descuido, a negligência com a saúde, pela lei de causa e efeito, pode traduzir-se em doenças. Porque precisamos pensar nisso. O Criador não pune, nem tampouco premia. Não existe um sistema de premiação. Não existe um sistema de punição. Deus, o Criador, o Pai, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, estabeleceu leis que determinam que os nossos atos geram consequências. Nunca castigo. Deus não castiga. Deus não premia. Se há alguém a quem devemos reclamar da vida que temos, é a nós mesmos. Porque existe uma lei que determina consequências. O que fazemos retorna para nós mesmos. Vejamos, somos uma unidade, nós que estamos encarnados, seres humanos utilizando corpos de carne, que se deterioram com o tempo, que ficam enfermos, que ficam velhos, que sofrem acidentes. Este corpo, essa maquinaria orgânica, ela é habitada por um espírito. Nós somos uma unidade, como ensina o livro dos Espíritos. O ser pensante, o ser individual, que é a alma ou espírito, se estiver desencarnado. Mas no nosso caso, estamos encarnados. Somos uma alma encarnada, apenas para efeito didático de classificação. Porque alma e espírito são palavras sinônimas. Apenas Allan Kardec colocou alma para definir o estado daquele que está encarnado. É o nosso caso. Que utiliza-se do perispírito, que é o corpo espiritual. Ou a embalagem da alma, porque o espírito mesmo não tem forma. A forma humana é do perispírito, que é o corpo espiritual. Quando este corpo morre, a alma retorna ao mundo maior, ao mundo dos espíritos, utilizando-se do perispírito, como corpo espiritual. E utilizamos o corpo, que é esta maquinaria, que todos nós conhecemos e temos que cuidar devidamente. E bota cuidado nisso, né? Temos que cuidar dos dentes, tomar banho todo dia, nos alimentarmos, tomar água, refeições, etc. Cuidar da saúde, deste corpo que é um verdadeiro patrimônio que temos. Mas este corpo, ele é de pouca duração. Ele não é eterno, não é imortal. Ele dura um certo tempo. Pode durar mais se cuidarmos bem dele. O corpo perispiritual, que é, para o nosso caso que estamos encarnados, como se fosse uma luva que se ajusta perfeitamente à forma humana deste corpo. O perispírito é o corpo espiritual. Morto o corpo, o espírito se apresenta com a forma espiritual do corpo espiritual, o perispírito. No mundo espiritual, assim. E no mundo corpóreo também. Mas a alma liga-se ao corpo através do perispírito. As sensações do corpo são transmitidas para a alma através do perispírito. E as decisões da alma chegam ao corpo através do perispírito. Porque o perispírito participa das duas naturezas. A alma é de natureza espiritual e o corpo é de natureza material. E o perispírito é um elemento semimaterial, que permite a ligação entre a alma e o corpo. Porque os estímulos geram sentimentos, os pensamentos e as emoções. Este fato, esta ocorrência da minha vida pessoal, ficou gravado na memória cerebral. Ficou gravado. E quando acionado pela música, pelo fenômeno conhecido pelo nome de sinapse, os neurônios acionam esta lembrança e eu me lembro da música e do fato do sapato trocado. Mas, eu dei um exemplo pessoal, mas se vocês se lembrarem do hino da vitória, imediatamente nos lembraremos de Ayrton Senna. Então a memória grava determinados acontecimentos. Dessa forma, uma foto, uma música, um gosto, um cheiro, nos faz ligar a determinadas coisas. O nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, uma lembrança qualquer, nos liga a determinados fatos. Esses pensamentos que surgem acionados pelas ligações neuronais, acionados pelas lembranças, pela ligação com um fato, uma foto, uma música,
alguma coisa assim, geram emoções, que podem ser emoções de saudade, podem ser emoções de alegria, de raiva, de mágoas, de fatos que estão guardados na nossa memória. E essas emoções inspiram atitudes, que podem ser atitudes de conforto, atitudes agressivas, atitudes generosas, que repetidas viram hábitos e formam a personalidade. Daí nós dizemos assim, aquela pessoa é uma pessoa generosa, ela tem hábitos generosos, é uma pessoa amável, nós gostamos da pessoa, sentimos-nos bem na presença dela, por quê? É uma pessoa que tem pensamentos e emoções elevados. E, portanto, as suas atitudes são generosas, que se repetem e se tornam hábitos, fazendo dela uma personalidade generosa. Da mesma forma, a pessoa que vive com inveja dos outros, a pessoa que tem ciúme, a pessoa rancorosa, que guarda mágoa e inspira atitudes agressivas, que se repetidas viram hábitos, e a gente diz que aquela pessoa tem uma personalidade agressiva, é uma pessoa inconveniente, é uma pessoa que causa mal-estar. Vejam a influência dos pensamentos e das emoções. E nós vamos caminhando para onde exatamente queremos chegar. Porque a saúde é uma situação de harmonia entre as funções da alma, do perispírito e do corpo. Notem que esta imagem, essa transparência, dá motivação para debates infindáveis, inesgotáveis. Imagine chamarmos um médico para falar sobre as funções do corpo. Ou convidarmos o Dr. Zalmino Zimmermann, que publicou um tratado sobre perispírito. Ou ainda, convidarmos um orador exponencial, como o nosso Raul Teixeira, o Divaldo Franco, para falar das funções da alma. Ou nós mesmos nos debatermos com o livro dos Espíritos para entender as funções da alma, estendendo-nos ao livro dos médiuns, para entendermos essas funções da alma. A saúde é uma situação de harmonia entre eles. Já a doença é a perda desta harmonia. A doença é essa desarmonia que se estabelece entre os canais de comunicação. A cura, portanto, deve ser na alma. Todas as doenças têm causa na alma, lembrando a tese espírita. Porque vejam, existem basicamente dois grandes grupos de enfermidades. Existem as doenças hereditárias e as doenças dos excessos. As doenças hereditárias são aquelas que nós trazemos conosco, nascemos com ela. E normalmente tomamos remédio a vida inteira. Temos que tratar, ou nascemos com alguma deficiência, qualquer tipo de deficiência, mas é uma doença hereditária, algo que trouxemos na nossa bagagem do planejamento reencarnatório. Somos espíritos reencarnados. Viemos com uma bagagem do passado, das experiências passadas. E essas bagagens influenciam a formação do novo corpo, na gestação. E aí nascemos com as doenças hereditárias. Ou algumas doenças desenvolvemos aqui, que são originárias dos excessos. Muito sono, dormir demais, dormir de menos, comer demais, comer de menos, o envolvimento com drogas, etc. Excessos dos vícios, excessos nos descuidos com a saúde, e por aí vai. Mas as doenças hereditárias ou reencarnatórias, que são aquelas que trazemos conosco, elas se originam de registros no perispírito das experiências e dos vícios morais do passado. Por quê? Alguém que deu um tiro na cabeça e esfacelou o cérebro, morreu o corpo, o espírito retorna para o plano espiritual pelo suicídio, mas ele matou o corpo, mas a alma permanece. No entanto, lesou o perispírito. Isso não quer dizer necessariamente que esta criatura vai renascer com deficiência mental. Não necessariamente. Existem outras causas para a deficiência mental. Mas toda lesão no perispírito, todo mal que causamos ao corpo, vai lesar o perispírito, que vai refletir na próxima encarnação. A pessoa que se intoxica com o cigarro está lesando o pulmão não só do corpo, mas o pulmão do perispírito, o pulmão do corpo espiritual. E isto vai refletir na próxima existência. Experiências dos vícios morais do passado. Experiências equivocadas, experiências mal sucedidas, que vão refletir na vida futura.
Por um processo muito interessante que vamos ver em seguida. Porque as doenças do vício, dos vícios, o jogo, o sexo desenfreado, a alimentação exagerada, o envolvimento com as drogas, são vícios tocáveis. Nós podemos tocar, pegar, sentir. Todavia, existem os vícios dos estados mentais ou psíquicos. Quais são? Inveja, ciúme, maledicência, revolta, reclamação, arrogância, prepotência. Para por aí. Chega, a gente já conhece bem isso. A gente já sabe bem da nossa condição humana e da nossa pequenez quando agimos assim. Ciúme, inveja, por aí vai. São estados mentais. A pessoa que vive rancorosa sempre, está sempre aborrecida. A pessoa adquire o vício de reclamar. Está sempre contrariada, sempre de mau humor. Vício, estados mentais, mal-humorada. Pessoa mal-humorada, de mal com a vida, gera doença. Afeta o perispírito. Reflete nesta vida e reflete na outra vida por um fenômeno muito simples. O mecanismo foi dado por Manuel Filomeno de Miranda. Veja o que ele descreveu. Atos infelizes. Já imaginaram quanta coisa cabe dentro dessa expressão? Atos infelizes. Aí cabe maledicência, reclamação, revolta, ciúme, inveja. Aí também cabe manipulação de bastidores. Aí também cabe planejamento de sequestro, roubo, corrupção, vaidade, atos infelizes. Todos eles praticados de propósito, pela força mental, ferem os tecidos sutis do perispírito, alterando a futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Por um fenômeno muito simples. Quando o espírito vai reencarnar, pelo fenômeno biológico da concepção, como é que vamos pensar que o espermatozoide com defeito venceu na corrida os milhares de outros espermatozoides que estavam competindo? Para exatamente aquele espermatozoide, na combinação com o óvulo, vai gerar um ser com deficiência, seja qual for. Por que isso? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser o espermatozoide mais ágil, mais veloz, mais saudável para vencer a corrida? Não, e venceu a corrida justamente o espermatozoide que ocasionou a deficiência física, a deficiência de um órgão, a deficiência do funcionamento de algum sistema. Por quê? Porque o perispírito que está presente no instante da concepção transmite a sua necessidade de prova, expiação e correção de rota ao espermatozoide compatível na concepção com o óvulo, que lhe dará as deficiências purificadoras que ele necessita para a evolução. E aí nós nascemos com as enfermidades, com o corpo comprometido pelo perispírito que está lesado pelos hábitos do passado. E isto vai atuar diretamente nos genes, nos cromossomos, no DNA. Vejam que sabedoria. Somos nós os responsáveis. Deus não castiga. É nós mesmos que somos os construtores do nosso futuro. Porque as doenças têm uma finalidade. Elas visam nos reeducar, quebrar as ilusões da vida material e nos chamar às vistas do compromisso reencarnatório para adquirirmos novos valores ou virtudes. A dor, ela surge como um mecanismo necessário à correção de rota. Às vezes nos equivocamos, nos perdemos em ilusões. Então surge a dor como quem diz assim: fulano, abre os olhos, não é esse o caminho correto. Desperta, tu que dormes, porque olha, alguma coisa você não está fazendo bem. Então surge a dor para nos chamar a atenção. No tratamento das doenças, para o corpo, as terapias da medicina. A medicina está na Terra exatamente para nos proteger, para prevenir doenças, para curar doenças. Temos que buscar a medicina. O perispírito é o reforço de energia. O passe, a acupuntura, que atua diretamente nos centros de força. São as terapias, no tratamento. E para a alma é a renovação dos valores, a melhoria íntima. Se nós somos habituados a falar palavrões, por exemplo, a renovação de valores solicita que nós... Eu tenho uma amiga que costuma dizer que nós deveríamos ter um disjuntor na língua. Quando a gente fosse falar um palavrão,
ou reclamar da vida, ou fazer crítica a alguém. Mas nós não temos um disjuntor na língua. Nós temos que aprender a refrear os impulsos. Então, para o tratamento das doenças na alma é a renovação de valores. Vejam por que caminhos estamos indo. Para a prevenção das doenças, pois, no caso das doenças reencarnatórias, resignação. Aceitar o problema sem desistir de buscar a solução. Claro, os recursos da medicina que evoluem cotidianamente estão aí para nos ajudar nisso. Para as doenças do presente, é a melhora íntima. Mudança dos estados mentais. Se somos habituados a sentir ciúme, inveja dos outros, é a hora de alterarmos essa disposição moral que guardamos. Se estamos habituados a reclamar, a revoltar-se por facilidade, por pouca coisa, é a hora de conter isso. E eu lhes digo mais, que autoridade tenho eu para lhes dizer isso? Nenhuma. Estou falando primeiro para mim mesmo, porque todos nós temos necessidade disso tudo. Somos todos seres humanos em caminhada, todos num gigantesco processo de aprendizagem. Portanto, todos temos essa necessidade de mudar os nossos estados mentais, de ter mais confiança na vida, de termos mais coragem no enfrentamento das dificuldades, não nos entregarmos com tanta facilidade assim aos abatimentos. Por quê? Se a vida conspira a nosso favor, se estamos envolvidos e cercados por criaturas que nos amam, a começar dos nossos amigos, dos familiares. O que dizer então dos espíritos, dos amigos invisíveis, que não vemos, mas que nos sustentam, que tudo fazem para que nos sintamos melhores? Porque para o alívio das doenças existem as conhecidas terapias. Alopatia, homeopatia, florais, plantas medicinais, acupuntura, passe, água fluidificada, etc. Mas há um detalhe interessante nas terapias. Elas diminuem o sintoma e espaçam a crise. Todavia, se nós não melhorarmos, a doença continua. Exceto se for por necessidade, provação, expiação, a doença continua. Mas se for uma doença que nós contagiamos pela nossa condição física, a medicina vai curar. Se eu levar um tropeção aqui na frente agora e torcer o tornozelo, vai ter que engessar, enfaixar, isso aqui daqui a alguns tempos eu já estou bom de novo. Mas se eu tiver aquela dor de cabeça que não passa, uma dor nas costas que não passa, que é proveniente da raiva que eu sinto de alguém, enquanto eu não perdoar, essa dor de cabeça vai continuar. Aí a gente vai no centro, toma passe, a dor continua, fala que aquele centro é fraco. Porque a gente vai lá, toma passe, a dor de cabeça continua. Mas o que adianta tomar passe se a gente sai do centro e continua gritando com os outros? O que adianta tomar passe, sair do centro, chegar em casa e agredir a família com crueldade, sem piedade? De que adianta eu tomar o passe se eu continuo revoltado? Então, a cura está condicionada à nossa melhora. Zacarias, no fabuloso livro O Amor Jamais Te Esquece, diz que a cura é o resultado de nossas transformações. Por isso Jesus dizia, vai e não erres mais para que não te aconteça coisa pior. Este vai não é apenas um verbo no tempo imperativo. Este vai, ele tem um poder de transformação imenso. Vai! Levanta-te da tua negligência, levanta-te do teu medo, do teu condicionamento, levanta-te da situação difícil, reage ao medo, reage a essa má vontade e usa os recursos que você tem, que nós temos, estou falando para todos nós, para nos levantarmos das nossas angústias, das nossas depressões, para nos armarmos de coragem e seguir adiante. Vai! Não se entregue com tanta facilidade e não erres mais. Quer dizer, não vamos repetir, não vamos continuar mantendo esse estado enfermiço para que não te aconteça coisa pior. E o que é a coisa pior? É o agravamento da doença, é o surgimento de novas doenças. E esta obra, quem leu esta obra, O Amor Jamais Se Esquece? Vocês não leram ainda? Ninguém leu? Olha, gente, essa é uma das melhores obras que li nos últimos tempos. Por favor, leiam antes de desencarnar. Não percam a oportunidade de conhecer uma obra notável, extraordinária. E ela não é uma obra solitária. Ela faz parte de uma trilogia.
o amor jamais te esquece, a força da bondade e sob as mãos da misericórdia. É uma trilogia que refere-se a Pilatos. No livro Desobsessão, conversas estabelecem imãs de ação e reação entre os comentaristas e os comentados. Comentaristas que muitas vezes são cruéis, desumanos. Comentados que muitas vezes deram origem a esses comentários. Mas todos nós temos o dever, conforme o Evangelho ensina, de praticar a compaixão. Por isso o Espírito Público no livro Jesus no Teu Caminho, capítulo 15 do perdão, diz, inclusive válido para os casos de calúnia e fofoca e tantos outros, que o perdão é um dos mais poderosos antibióticos que podemos usar. Não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, não tem custo financeiro. Exige apenas o sacrifício do orgulho e do egoísmo que ainda trazemos no coração. É uma frase muito forte. É o mais poderoso antibiótico, um dos mais poderosos. Porque ele vai atacar a raiz do problema, que está muitas vezes na nossa vingança, no nosso rancor, está muitas vezes no nosso ciúme, na nossa inveja, que detonam as nossas resistências. Atiram em nossas células, destroem as nossas defesas, os sentimentos. E aí ficamos doentes. Nesta existência, ou comprometendo as existências futuras. Por isso é interessante ver exemplos. Vocês conhecem esta mulher? Alguém já ouviu falar dela? Tem ideia de quem é esta mulher? Perfeitamente. Louise Hay. Esta mulher é uma americana, deve estar hoje na faixa etária entre 80 e 90 anos aproximadamente. E esta mulher se tornou uma celebridade nos Estados Unidos por conta de um fato muito marcante em sua vida. Por volta dos 12 a 13 anos, entre 11 e 13 anos, ela foi violentada sexualmente, muitas vezes, ou mais de uma vez, várias vezes, pelo pai adotivo e pelo vizinho. Esta violência sexual na adolescência gerou-lhe traumas conscienciais que ensejaram o surgimento de tumores cancerígenos na vagina e no útero. E ela curou-se de todos. Por ter se curado dos tumores cancerígenos, originários dos traumas, ela começou a ser procurada por muita gente, que queria saber qual é a mágica, qual é a receita para vencer as doenças. E ela começou a orientar pessoas, que começou a aumentar o número de pessoas, e ela começou a publicar livros. Hoje seus livros estão traduzidos para 40 países. Já tem um DVD também com depoimentos dela própria e de pessoas envolvidas. E este livro, Você Pode Curar a Sua Vida, tornou-se um best-seller nos Estados Unidos, já publicado no Brasil há bastante tempo. E ela usa a temática de despertamento das ideias positivas para superar doenças e viver plenamente. Não é um livro espírita, é um livro de psicologia. É a experiência desta mulher. Mas, se nós lemos este livro com o conhecimento espírita, que nos fala da lei de causa e efeito, que nos fala da lei de ação e reação, nós entenderemos a profundidade desse trabalho. Porque ela reuniu nesta obra depoimentos das pessoas com quem ela conversou, as orientações que ela deu, as experiências que viveu. Porque o foco do livro dela leva em conta a mudança de pensamento, o enfrentamento das doenças com coragem, com ânimo, com alegria, mesmo nas adversidades de toda a ordem. E ela coloca na obra também uma relação própria de uma seleção que ela fez entre as doenças que os pacientes apresentavam e os comportamentos que as pessoas tinham. O que eu vou mostrar agora é menos de 10% do que está no livro, porque o livro tem muita indicação. Nós selecionamos alguns trechos pequenos, apenas para dar uma ideia do trabalho que Louise Hay fez. Mas ela não fecha a questão.
O que está aí não quer dizer que todos os casos sejam assim. A questão não está fechada, mas pode ser uma das causas, e tem muita lógica nisso tudo. Vejam só. Diz Louise Hay que quem sofre de reumatismo, é importante que nessas transparências tenhamos em mente que a questão não está fechada. Isso significa uma coletânea estatística dos casos que ela atendeu. E que vocês verão tem muita lógica. Quem sofre de reumatismo é quem percorre caminhos tortuosos. Quem se fixa na tristeza. Quem vive tropeçando no egoísmo. Quem sofre de artrite, diz Louise Hay, quem jamais abre a mão, quem só vê defeito nos outros, quem nunca oferece uma rosa. Quem sofre de bursite, quem não oferece o ombro amigo, quem retesa os músculos, quem cuida excessivamente das questões alheias. Quem sofre da coluna, esse aqui é melhor pular, né? Vocês querem que eu mostre ou devemos pular essa? Porque pode mostrar? Quem sofre da coluna, quem nunca se curva diante da vida, quem carrega o mundo nas costas. Conhecem pessoas que carregam o mundo nas costas? Quem não anda com retidão? Quem sofre dos rins? Quem tem medo de enfrentar problemas? Quem não filtra seus ideais? Quem não separa o joio do trigo? Quem sofre dos pulmões? Quem se intoxica de raiva e ódio? Quem sufoca os outros? Quem não respira aliviado pelo dever cumprido? Quem não muda de ares? Quem sofre do coração? Quem guarda ressentimento? Quem vive do passado? Quem não segue as batidas do tempo? Quem não ama alguém? Quem não se ama? Quem sofre da garganta? Essa é fácil, não é? Dá para imaginar, né? Quem fala mal dos outros. Pior que eu estou com dor de garganta hoje. Mas foi queda de resistência. Quem não solta o verbo? Quem repudia? Quem omite? Quem reclama o tempo todo? Quem sofre do ouvido é quem julga os atos dos outros, quem não se escuta, quem escuta a conversa alheia, quem ensurdece ao chamado do céu. Quem sofre dos olhos, quem não se enxerga. Quem distorce os fatos, quem não amplia a sua visão. Quem vê tudo em duplo sentido, quem não quer ver, quem gosta de imagens deprimentes. O que fazer então para melhorarmos a nossa saúde? Nós vamos percebendo que a resposta é óbvia. Conforme alterarmos o nosso estado de ânimo, conforme colocarmos mais coragem nas nossas decisões, mais ética nas nossas ações, quanto mais harmonia colocarmos nos relacionamentos, quanto mais exercitarmos a tolerância, o perdão, quanto mais nos liberarmos de mágoas, quanto mais esquecermos o ciúme, a vaidade, a inveja, mais saúde teremos. Porque somos nós mesmos os construtores da nossa saúde, do nosso destino. Somos nós que construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. O céu e o inferno não são locais, são estados de consciência. E são estados de consciência que geram perturbação, que desorganizam as células e acionam mecanismos de enfermidade. Por isso Emmanuel diz, um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. E se trocarmos, fizermos assim, olha, uma boa palavra beneficia todas as células do corpo, essa saúde. Ou um bom gesto beneficia todas as células do corpo. Um bom pensamento, uma boa palavra, um bom sentimento, um bom gesto, beneficiam a saúde. Por isso, um bom sentimento deve estar sempre com realce nos nossos corações. E para isso é preciso oferecer alimento para a alma. O que são alimento para a alma, senão as emoções boas, as emoções saudáveis, advindas, por exemplo, de uma boa música. Que tal aquela música harmoniosa? Aquela música que traz recordações agradáveis, aquela música que nos empolga. Eu, por exemplo, quando estou
meio para baixo. Querendo dar uma caída, eu coloco Tchaikovsky. É o meu autor clássico preferido. Há aquelas músicas que vão começando devagar e vão subindo, a tonalidade vai subir, aquilo me empolga e eu levanto logo com aquilo. Não me deixa entregar não, porque a música faz bem, nos ajuda a reagir. Não pode ser música melancólica, né? Tem que escolher uma música vibrante. O que dizer então das imagens naturais? As belezas que o Criador nos oferece diariamente, através de toda a beleza que está na natureza, nas flores, nas plantas, na diversidade que Deus nos oferece, verdadeiros colírios aos olhos, falando da presença divina em toda parte, nos convidando ao bem, à saúde, em paisagens que não se repetem, do grande pintor que no pôr e no nascer do sol nunca se repete nas paisagens bonitas da natureza, paisagens que nos convidam a termos serenidade, a confiarmos mais na vida, a sermos pessoas mais decididas e mais prudentes, para entender uma imagem como esta e pensar no amor que está sempre presente. Por isso é preciso focar a nossa atenção nas lições imorredoras de Jesus. E Emmanuel sintetizou isso neste foco das lições de Jesus no seu fabuloso livro Roteiro. E ele reuniu essas máximas: ama o próximo como a ti mesmo, como verdadeiras regras de saúde. A quem te pedir a capa, cede a túnica. Empresta sem aguardar retribuição. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Ora pelos que te perseguem e calunia. Respeite os adversários. Não condenes. Se alguém te pedir uma jornada, segue o dobro. Não procures o primeiro lugar nas assembleias. Quem se humilha será exaltado. Liberta e será libertado. Bendize aquele que te amaldiçoa. Ao que te bater na face, oferece a outra. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Quem perder a vida por alguém, por amor, ganha-la-á. Resplandeça a tua luz. E tem bom ânimo. O bom ânimo é um elemento vital, o primeiro passo para a saúde. Enchemos a nossa vida de bom ânimo, de coragem, de disposição, de crença, de fé. Já que temos tanta dificuldade em adquirir virtudes, e a luta é tão imensa na aquisição dessas virtudes, que possamos oferecer ao Mestre de Nazaré pelo menos 3 presentes: o bom ânimo, o bom humor, a boa vontade. São 3 requisitos, são 3 comportamentos que todos podemos oferecer ao Mestre de Nazaré. O maior e mais completo compêndio médico já escrito é o Evangelho, recomendando para todas as doenças um único remédio: o amor ao próximo como a si mesmo, não fazendo ao próximo o que não gostaria que lhe fizessem, ou fazendo ao próximo o que gostaria que fizessem. Em outras palavras, porque quem ama o próximo não tem rancor, não tem inveja, não tem ciúme, não tem vingança. Quem ama a si mesmo não tem medo. Quem ama a si mesmo confia. Quem ama a si mesmo prossegue apesar das adversidades. Não se deixa abater com tanta facilidade e levanta-se das adversidades, entendendo que as adversidades, os obstáculos, são degraus gigantescos e preciosos de aprendizado. Nós precisamos dos obstáculos para aprender, para amadurecer. Imaginem Jesus com a sua experiência, com a sua grandeza, com a sua lucidez. Por quê? Ele é a prova mais viva da reencarnação, porque ele adquiriu essa madureza, essa grandeza através das experiências repetidas que nós estamos fazendo agora. Justamente para amadurecer no entendimento, na experiência, no aprendizado. Por isso, o amor ao próximo como a si mesmo propõe esta mudança radical ou gradativa de conduta para o bem, de conduta de coragem, de bom ânimo e de alegria. Por que adoecemos? Justamente adoecemos com tanta facilidade porque nos permitimos guardar o rancor e a vingança. Porque nos permitimos viver essas lembranças de ciúme e de inveja
que precisamos combater com denodo, com persistência. A partir do instante que começarmos a ver preciosidade nos outros, que todos somos todos pérolas de Deus. A partir do instante que começarmos a enxergar o valor do outro, nos sentiremos melhor. Como aquele caso do homem que falava em todos os velórios. Ele era conhecido na cidade interiorana, muito pequena, porque em todos os velórios ele falava bem do falecido. Mas havia um sujeito na cidade que todo mundo detestava. Era uma pessoa insensível, uma pessoa que ninguém suportava, era uma pessoa insuportável. E quando ele morreu, todo mundo foi no cemitério, a cidade inteira. Eu quero ver o que o fulano vai falar agora. Porque estavam habituados a ouvir a sua fala no velório. Ele falava bem de todo mundo, mas o que ele vai arranjar para esse sujeito aqui, que ninguém gostava dele na cidade? Pois na hora do sepultamento, todo mundo aguardando, não estavam interessados no defunto, estavam interessados no que o sujeito ia falar. Ele falou, mas olha, este nosso cidadão, mas ele assobiava como ninguém. Conseguiu descobrir no outro uma qualidade, e é isso que nós precisamos, enxergar a qualidade que existe no outro, porque não existe ninguém que não tenha qualidade. Por isso, o nosso notável José Carlos de Luca, e vocês aqui na capital estão tão acostumados com a nobreza, o carinho desse expositor e desse escritor, nos oferece esta obra notável, O Médico Jesus. Quem não leu, procure estar de posse dessa obra como livro de cabeceira, porque se trata realmente de uma obra notável, apresentando esse Jesus que nos ama tão profundamente. E tem o remédio para os nossos males, através justamente da prática do amor. E dentre os sentimentos que causam doenças, que são muitos, né? Eu citei vários durante a palestra, o ciúme, a inveja, a arrogância, a prepotência, por aí. Entre eles eu destaquei dois, o medo e o ciúme. Por que eu destaquei esses dois? Porque tanto o medo como o ciúme, como a gente tem visto no cotidiano, vamos falar do Brasil, temos visto no cotidiano do Brasil, sem falar dos outros países, mas vamos falar de nós, quantas tragédias esses dois sentimentos têm causado. Porque eles adoecem o sentimento. O ciúme e o medo adoecem o sentimento. Esses são dois sentimentos que nós temos que nos libertar dele. Prudência sim, medo não. Os dois sentimentos nos travam. Os dois sentimentos fazemos que a gente só enxergue aquilo. E nós escolhemos esses dois sentimentos de propósito, para divulgar duas obras que temos levado por toda parte, devido ao valor na análise desses dois sentimentos. Nós adquirimos em grande quantidade da editora para poder oferecer ao público a um preço muito acessível, os dois livros a R$10, e vou comentar com vocês. R$10 cada um, né? Mas vou comentar com vocês. Aqui eu sei que ninguém tem medo do diabo. Mas ainda tem gente que tem medo do diabo. Entre os espíritas não há esse medo, porque sabe-se que o diabo é uma figura lendária, criada pela imaginação popular para dominar as mentes, através da história. Hoje o diabo já caiu no ridículo. Mas existem pessoas ainda com travas por causa do medo. Não só do diabo, mas outros medos. E este autor, Antenor Zago, que é da cidade de Jaú, radialista, 70 anos aproximadamente, elaborou um livro com um diálogo imaginário de uma conversa dele, autor, com o suposto coisa ruim. E ele encontrou o suposto coisa ruim, ou o chamado diabo, que é uma figura lendária, na calçada. E começou a conversar com o diabo, relacionando as tragédias morais da humanidade, vindo desde Adão e Eva, a virgindade de Maria, as cruzadas, o nazismo, o ataque às Torres Gêmeas, a corrupção no Brasil, e todos esses problemas que acontecem do sequestro, dos atentados terroristas, etc. E tudo ele falava que era obra do diabo. O diabo falava, mas você me viu lá? Você me viu lá? Mas eu estava lá quando aconteceu isso? Você me viu lá por acaso? E este livro vai derrubando medos, preconceitos, fantasias e crendices num texto, ora engraçado, ora jocoso e ora muito sério, fazendo-nos refletir sobre essa trajetória humana que criou o medo nas cabeças e nos corações, com um desfecho surpreendente. Mas eu me dou o direito de não contar o desfecho, para vocês não perderem o prazer de ler esta obra. E a outra é este romance muito simples, que
que fala sobre os prejuízos do ciúme. Eu trouxe 3 exemplares deste e mais 5 do Diabo Rio. Os 2, nós compramos uma grande quantidade para divulgar, mas é o que eu tinha lá, os 2 a R$10 cada um. Porque o objetivo é divulgar esses 2 trabalhos que merecem. Embora esse romance seja muito simples, ele traz o prejuízo do ciúme num casal. Tudo por causa do nosso mestre maior. Jesus que nos pede o perdão, que nos pede perdoarmos aqueles que supostamente nos ofendem, que nos pede que amemos, que aprendamos a amar, e que possamos substituir os sentimentos malsãos por sentimentos que elevam, por sentimentos que agradam. Mas para encerrar, eu trouxe um presente para vocês, de um dos gênios da humanidade. Porque Jesus enviou em todos os tempos espíritos experientes, preparados, para constantemente nos chamar a atenção para a importância e a beleza de renovar os sentimentos. O desafio de hoje não é mudar o todo para alterar o um, é cada um se mudar para mudar o todo. Nós estamos convidados a essa transformação interior. E um dos gênios da humanidade, enviado por ele, nos traz uma receita muito simples de saúde e de felicidade, que vocês verão no fim do clipe. Simples de ser usada e já colocada em prática. Mas antes eu vou fazer um breve comentário sobre os livros que lá estão. Nós trouxemos o meu livro Médiuns. Quem são os médiuns? Onde estão? Como agem? Por que possuem a faculdade mediúnica? Este livro é o segundo. O primeiro, Espíritos, está esgotado, por isso que nem está aí. Mas esse livro tem uma vasta referência doutrinária e inclui uma entrevista com um médium, dizendo das sensações que sente um médium antes, durante e depois de uma comunicação de um espírito benfeitor e de um espírito bom. Eu gosto muito quando uma pessoa leva esse livro, porque é um livro bastante didático. E o objetivo dele foi justamente estimular o estudo do livro dos médiuns. Então a gente vai citando, leia o item tal do livro dos médiuns, capítulo tal, etc. O objetivo foi esse. Depois surgiu reencarnação. O que é, como ocorre, para que serve, seria resgate, sofrimento, oportunidade. E uma vez sendo entrevistado pelo Jeter, na Rede Boa Nova, me deu um frio na espinha diante de uma observação do Jeter. Porque o Jeter observou que esta capa, feita por um rapaz que não é espírita, funcionário da editora, ele disse o Jeter, mas esta capa é um brado à vida nesta época de tentativas de aprovação do aborto. E realmente, através da reencarnação, através das experiências repetidas, é que nós nos curamos das nossas enfermidades morais. Exatamente no contato uns com os outros, neste intercâmbio de relacionamentos, oferecido pela reencarnação, que nós adquirimos experiência e aprendemos a viver. E o lançamento é o romance Arena de Conflitos, em parceria com o escritor Wellington Balbo, de Bauru. Este livro justamente fala desses conflitos da inveja. Este é o primeiro passo para construirmos a saúde. Sorrir até das nossas adversidades, dificuldades e limitações. Porque Jesus espera pelas nossas mãos, pela nossa voz, pelas nossas habilidades, pela nossa coragem, pela nossa alegria, para diminuirmos as agruras do mundo. Sejamos nós aqueles que espalham esperança. Sejamos nós aqueles que levantam das próprias angústias e estendem as mãos uns aos outros. Sejamos nós aqueles que procuram lutar para vencer as dificuldades interiores e construir dentro de si um hino de esperança. Por isso, meus amigos, nesta noite abençoada para mim, para todos nós, agradecidos ao Mestre de Nazaré, profundamente agradecidos, se algo lhes posso dizer, diria com toda a força e vibração do meu coração: meus amigos, prossigam trabalhando, confiando, fazendo o melhor ao alcance de seus corações. Prossigamos, eu me incluo, lógico,
Todos precisamos uns dos outros mais do que imaginamos, porque somos pérolas de Deus. Muito obrigado. Vocês são muito generosos. Orson, muito obrigado. A gente gostaria de contar com você outras vezes aqui na nossa casa, né? E eu tenho certeza que todos que aqui estão e os que estão também nos assistindo pela internet ou por outros meios aí de comunicação que a gente está tentando levar a mensagem espírita, acho que todos gostaram muito. Muito obrigado. Tá bom? Então a gente conta com você outras vezes e prossiga nesse trabalho maravilhoso que você tem feito da divulgação do Espiritismo. Prossigamos. É isso aí. E a você que esteve conosco, nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Temos que tratar, ou nascemos com alguma deficiência, qualquer tipo de deficiência, mas é uma doença hereditária, algo que trouxemos na nossa bagagem do planejamento reencarnatório. Somos espíritos reencarnados. Viemos com uma bagagem do passado, das experiências passadas. E essas bagagens influenciam a formação do novo corpo na gestação. E aí nascemos com as doenças hereditárias. Ou algumas doenças desenvolvemos aqui, que são originárias dos excessos. Muito sono, dormir demais, dormir de menos, comer demais, comer de menos, o envolvimento com drogas, etc. Excessos dos vícios, excessos nos descuidos com a saúde, e por aí vai. Mas as doenças hereditárias ou reencarnatórias, que são aquelas que trazemos conosco, elas se originam de registros no perispírito das experiências e dos vícios morais do passado. Por quê? Alguém que deu um tiro na cabeça e esfacelou o cérebro, morreu o corpo, o espírito retorna para o plano espiritual pelo suicídio, mas ele matou o corpo, mas a alma permanece. No entanto, lesou o perispírito. Isso não quer dizer necessariamente que esta criatura vai renascer com deficiência mental. Não necessariamente. Existem outras causas para a deficiência mental. Mas toda lesão no perispírito, todo mal que causamos ao corpo, vai lesar o perispírito, que vai refletir na próxima encarnação. A pessoa que se intoxica com o cigarro está lesando o pulmão, não só do corpo, mas o pulmão do perispírito, o pulmão do corpo espiritual, e isto vai refletir na próxima existência. Experiências dos vícios morais do passado, experiências equivocadas, experiências mal sucedidas, que vão refletir na vida futura. Por um processo muito interessante que vamos ver em seguida, porque as doenças do vício, dos vícios, o jogo, o sexo desenfreado, a alimentação exagerada, o envolvimento com as drogas, são vícios tocáveis. Nós podemos tocar, pegar, sentir. Todavia, existem os vícios dos estados mentais ou psíquicos. Quais são? Inveja, ciúme, maledicência, revolta, reclamação, arrogância, prepotência. Para por aí. Chega, a gente já conhece bem isso. A gente já sabe bem da nossa condição humana e da nossa pequenez quando agimos assim. Ciúme, inveja, por aí vai. São estados mentais. A pessoa que vive rancorosa sempre, está sempre aborrecida. A pessoa adquire o vício de reclamar. Está sempre contrariada, sempre de mau humor. Vício, estados mentais, mal-humorada. Pessoa mal-humorada, de mal com a vida, gera doença. Afeta o perispírito. Reflete nesta vida
e reflete na outra vida por um fenômeno muito simples. O mecanismo foi dado por Manuel Filomeno de Miranda. Veja o que ele descreveu. Atos infelizes. Já imaginaram quanta coisa cabe dentro dessa expressão? Atos infelizes. Aí cabe maledicência, reclamação, revolta, ciúme, inveja. Aí também cabe manipulação de bastidores. Aí também cabe planejamento de sequestro, roubo, corrupção, vaidade. Atos infelizes. Todos eles praticados de propósito, pela força mental, ferem os tecidos sutis do perispírito, alterando a futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Por um fenômeno muito simples. Quando o espírito vai reencarnar, pelo fenômeno biológico da concepção, como é que vamos pensar que o espermatozoide com defeito venceu na corrida os milhares de outros espermatozoides que estavam competindo? Para exatamente aquele espermatozoide, na combinação com o óvulo, vai gerar um ser com deficiência, seja qual for. Por que isso? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser o espermatozoide mais ágil, mais veloz, mais saudável para vencer a corrida? Não, e venceu a corrida justamente o espermatozoide que ocasionou a deficiência física, a deficiência de um órgão, a deficiência do funcionamento de algum sistema. Por quê? Porque o perispírito que está presente no instante da concepção transmite a sua necessidade de prova, expiação e correção de rota ao espermatozoide compatível na concepção com o óvulo, que lhe dará as deficiências purificadoras que ele necessita para a evolução. E aí nós nascemos com as enfermidades, com o corpo comprometido pelo perispírito que está lesado pelos hábitos do passado. E isto vai atuar diretamente nos genes, nos cromossomos, no DNA. Vejam que sabedoria. Somos nós os responsáveis, Deus não castiga. É nós mesmos que somos os construtores do nosso futuro. Porque as doenças têm uma finalidade. Elas visam nos reeducar, quebrar as ilusões da vida material e nos chamar às vistas do compromisso reencarnatório para adquirirmos novos valores ou virtudes. A dor, ela surge como um mecanismo necessário à correção de rota. Às vezes nos equivocamos, nos perdemos em ilusões. Então surge a dor como quem diz assim: fulano, abre os olhos, não é esse o caminho correto. Desperta, tu que dormes, porque olha, alguma coisa você não está fazendo bem. Então surge a dor para nos chamar a atenção. No tratamento das doenças, para o corpo, as terapias da medicina. A medicina está na Terra exatamente para nos proteger, para prevenir doenças, para curar doenças. Temos que buscar a medicina. O perispírito é o reforço de energia. O passe, a acupuntura, que atua diretamente nos centros de força. São as terapias, no tratamento. E para a alma é a renovação dos valores, a melhoria íntima. Se nós somos habituados a falar palavrões, por exemplo, a renovação de valores solicita que nós... Eu tenho uma amiga que costuma dizer que nós deveríamos ter um disjuntor na língua. Quando a gente fosse falar um palavrão, ou reclamar da vida, ou fazer crítica a alguém. Mas nós não temos um disjuntor na língua. Nós temos que aprender a refrear os impulsos. Então, para o tratamento das doenças, na alma é a renovação de valores. Vejam por que caminhos estamos indo. Para a prevenção das doenças, pois, no caso das doenças reencarnatórias, resignação. Aceitar o problema sem desistir de buscar a solução. Claro, os recursos da medicina que evoluem cotidianamente estão aí para nos ajudar nisso. Para as doenças do presente, é a melhora íntima. Mudança dos estados mentais. Se somos habituados a sentir ciúme, inveja dos outros, é a hora de alterarmos essa disposição moral que guardamos. Se estamos habituados a reclamar, a revoltar-se por facilidade, por pouca coisa, é a hora de conter isso. E eu lhes digo mais: que autoridade tenho eu para dizer isso? Nenhuma. Estou falando primeiro para mim mesmo.
Porque todos nós temos necessidade disso tudo. Somos todos seres humanos em caminhada, todos num gigantesco processo de aprendizagem. Portanto, todos temos essa necessidade de mudar os nossos estados mentais, de ter mais confiança na vida, de termos mais coragem no enfrentamento das dificuldades, não nos entregarmos com tanta facilidade assim aos abatimentos. Por quê? Se a vida conspira a nosso favor, se estamos envolvidos e cercados por criaturas que nos amam, a começar dos nossos amigos, dos familiares. O que dizer então dos espíritos, dos amigos invisíveis, que não vemos, mas que nos sustentam, que tudo fazem para que nos sintamos melhores? Porque para o alívio das doenças existem as conhecidas terapias: alopatia, homeopatia, florais, plantas medicinais, acupuntura, passe, água fluidificada, etc. Mas há um detalhe interessante nas terapias: elas diminuem o sintoma e espaçam a crise. Todavia, se nós não melhorarmos, a doença continua. Exceto se for por necessidade, provação, expiação, a doença continua. Mas se for uma doença que nós contagiamos pela nossa condição física, a medicina vai curar. Se eu levar um tropeção aqui na frente agora e torcer o tornozelo, vai ter que engessar, enfaixar, isso aqui daqui a alguns tempos eu já estou bom de novo. Mas se eu tiver aquela dor de cabeça que não passa, uma dor nas costas que não passa, que é proveniente da raiva que eu sinto de alguém, enquanto eu não perdoar, essa dor de cabeça vai continuar. Aí a gente vai no centro, toma passe, a dor continua. Fala que aquele centro é fraco. Porque a gente vai lá, toma passe, a dor de cabeça continua. Mas o que adianta tomar passe se a gente sai do centro e continua gritando com os outros? O que adianta tomar passe, sair do centro, chegar em casa e agredir a família com crueldade, sem piedade? De que adianta eu tomar o passe se eu continuo revoltado? Então, a cura está condicionada à nossa melhora. Zacarias, no fabuloso livro O Amor Jamais Te Esquece, diz que a cura é o resultado de nossas transformações. Por isso Jesus dizia: vai e não erres mais, para que não te aconteça coisa pior. Este vai não é apenas um verbo no tempo imperativo. Este vai, ele tem um poder de transformação imenso. Vai! Levanta-te da tua negligência, levanta-te do teu medo, do teu condicionamento, levanta-te da situação difícil, reage ao medo, reage a essa má vontade e usa os recursos que você tem, que nós temos, estou falando para todos nós, para nos levantarmos das nossas angústias, das nossas depressões, para nos armarmos de coragem e seguir adiante. Vai! Não se entregue com tanta facilidade e não erres mais. Quer dizer, não vamos repetir, não vamos continuar mantendo esse estado enfermiço para que não te aconteça coisa pior. E o que é a coisa pior? É o agravamento da doença, é o surgimento de novas doenças. E esta obra, quem leu esta obra, O Amor Jamais Se Esquece? Vocês não leram ainda? Ninguém leu? Olha, gente, essa é uma das melhores obras que li nos últimos tempos. Por favor, leiam antes de desencarnar. Não percam a oportunidade de conhecer uma obra notável, extraordinária. E ela não é uma obra solitária. Ela faz parte de uma trilogia. O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. É uma trilogia que refere-se a Pilatos. No livro Desobsessão, conversas estabelecem imãs de ação e reação entre os comentaristas e os comentados. Comentaristas que muitas vezes são cruéis, desumanos. Comentados que muitas vezes deram origem a esses comentários. Mas todos nós temos o dever, conforme o Evangelho ensina, de praticar a compaixão. Por isso o Espírito Público no livro Jesus no Teu Caminho, capítulo 15 do perdão, diz, inclusive válido para os casos de calúnia e fofoca e tantos outros, que o perdão é um dos mais poderosos antibióticos que podemos usar. Não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, não tem custo financeiro.
exige apenas o sacrifício do orgulho e do egoísmo que ainda trazemos no coração. É uma frase muito forte. É o mais poderoso antibiótico, um dos mais poderosos. Porque ele vai atacar a raiz do problema, que está muitas vezes na nossa vingança, no nosso rancor, está muitas vezes no nosso ciúme, na nossa inveja, que detonam as nossas resistências. Atiram em nossas células, destroem as nossas defesas, os sentimentos. E aí ficamos doentes. Nesta existência, ou comprometendo as existências futuras. Por isso é interessante ver exemplos. Vocês conhecem esta mulher? Alguém já ouviu falar dela? Tem ideia de quem é esta mulher? Perfeitamente. Louise Hay. Esta mulher é uma americana, deve estar hoje na faixa etária entre 80 e 90 anos aproximadamente. E esta mulher se tornou uma celebridade nos Estados Unidos por conta de um fato muito marcante em sua vida. Por volta dos 12 a 13 anos, entre 11 e 13 anos, ela foi violentada sexualmente muitas vezes, ou mais de uma vez, várias vezes, pelo pai adotivo e pelo vizinho. Esta violência sexual na adolescência gerou-lhe traumas conscienciais que ensejaram o surgimento de tumores cancerígenos na vagina e no útero. E ela curou-se de todos. Por ter se curado dos tumores cancerígenos, originários dos traumas, ela começou a ser procurada por muita gente, que queria saber qual é a mágica, qual é a receita para vencer as doenças. E ela começou a orientar pessoas, que começou a aumentar o número de pessoas, e ela começou a publicar livros. Hoje seus livros estão traduzidos para 40 países. Já tem um DVD também com depoimentos dela própria e de pessoas envolvidas. E este livro, Você Pode Curar a Sua Vida, tornou-se um best-seller nos Estados Unidos, já publicado no Brasil há bastante tempo. E ela usa a temática de despertamento das ideias positivas para superar doenças e viver plenamente. Não é um livro espírita, é um livro de psicologia. É a experiência desta mulher. Mas, se nós lemos este livro com o conhecimento espírita, que nos fala da lei de causa e efeito, que nos fala da lei de ação e reação, nós entenderemos a profundidade desse trabalho. Porque ela reuniu nesta obra depoimentos das pessoas com quem ela conversou, as orientações que ela deu, as experiências que viveu. Porque o foco do livro dela leva em conta a mudança de pensamento, o enfrentamento das doenças com coragem, com ânimo, com alegria, mesmo nas adversidades de toda a ordem. E ela coloca na obra também uma relação própria de uma seleção que ela fez entre as doenças que os pacientes apresentavam e os comportamentos que as pessoas tinham. O que eu vou mostrar agora é menos de 10% do que está no livro. Porque o livro tem muita indicação. Nós selecionamos alguns trechos pequenos, apenas para dar uma ideia do trabalho que Louise Hay fez. Mas ela não fecha a questão. O que está aí não quer dizer que todos os casos sejam assim. A questão não está fechada, mas pode ser uma das causas. E tem muita lógica nisso tudo. Vejam só. Diz Louise Hay que quem sofre de reumatismo, é importante que nessas transparências tenhamos em mente que a questão não está fechada. Isso significa uma coletânea estatística dos casos que ela atendeu. E que vocês verão tem muita lógica. Quem sofre de reumatismo é quem percorre caminhos tortuosos. Quem se fixa na tristeza. Quem vive tropeçando no egoísmo. Quem sofre de artrite, diz Louise Hay, quem jamais abre a mão, quem só vê defeito nos outros, quem nunca oferece uma rosa. Quem sofre de bursite, quem não oferece o ombro amigo, quem retesa os músculos
Quem cuida excessivamente das questões alheias. Quem sofre da coluna, esse aqui é melhor pular, né? Vocês querem que eu mostre ou devemos pular essa? Porque pode mostrar? Quem sofre da coluna? Quem nunca se curva diante da vida. Quem carrega o mundo nas costas. Conhecem pessoas que carregam o mundo nas costas? Quem não anda com retidão? Quem sofre dos rins? Quem tem medo de enfrentar problemas? Quem não filtra seus ideais? Quem não separa o joio do trigo? Quem sofre dos pulmões? Quem se intoxica de raiva e ódio? Quem sufoca os outros? Quem não respira aliviado pelo dever cumprido? Quem não muda de ares? Quem sofre do coração? Quem guarda ressentimento? Quem vive do passado? Quem não segue as batidas do tempo? Quem não ama alguém? Quem não se ama? Quem sofre da garganta? Essa é fácil, não é? Dá para imaginar, né? Quem fala mal dos outros. Pior que eu estou com dor de garganta hoje. Mas foi queda de resistência. Quem não solta o verbo? Quem repudia? Quem omite? Quem reclama o tempo todo? Quem sofre do ouvido é quem julga os atos dos outros, quem não se escuta, quem escuta a conversa alheia, quem ensurdece ao chamado do céu. Quem sofre dos olhos, quem não se enxerga. Quem distorce os fatos, quem não amplia a sua visão. Quem vê tudo em duplo sentido, quem não quer ver, quem gosta de imagens deprimentes. O que fazer então para melhorarmos a nossa saúde? Nós vamos percebendo que a resposta é óbvia. Conforme alterarmos o nosso estado de ânimo, conforme colocarmos mais coragem nas nossas decisões, mais ética nas nossas ações, quanto mais harmonia colocarmos nos relacionamentos, quanto mais exercitarmos a tolerância, o perdão, quanto mais nos liberarmos de mágoas, quanto mais esquecermos o ciúme, a vaidade, a inveja, mais saúde teremos. Porque somos nós mesmos os construtores da nossa saúde, do nosso destino. Somos nós que construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. O céu e o inferno não são locais, são estados de consciência. E são estados de consciência que geram perturbação, que desorganizam as células e acionam mecanismos de enfermidade. Por isso Emmanuel diz, um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. E se fizermos assim, olha, uma boa palavra beneficia todas as células do corpo, essa saúde. Ou um bom gesto beneficia todas as células do corpo. Um bom pensamento, uma boa palavra, um bom sentimento, um bom gesto beneficiam a saúde. Por isso, um bom sentimento deve estar sempre com realce nos nossos corações. E para isso é preciso oferecer alimento para a alma. O que são alimento para a alma, senão as emoções boas, as emoções saudáveis, advindas, por exemplo, de uma boa música. Que tal aquela música harmoniosa? Aquela música que traz recordações agradáveis, aquela música que nos empolga. Eu, por exemplo, quando estou meio para baixo, querendo dar uma caída, eu coloco Tchaikovsky. É o meu autor clássico preferido. Há aquelas músicas que vão começando devagar e vão subindo, a tonalidade vai subir, aquilo me empolga e eu levanto logo com aquilo. Não me deixa entregar não, porque a música faz bem, nos ajuda a reagir. Não pode ser música melancólica, né? Tem que escolher uma música vibrante. O que dizer então das imagens naturais? As belezas que o Criador nos oferece diariamente, através de toda a beleza que está na natureza, nas flores, nas plantas, na diversidade que Deus nos oferece, verdadeiros colírios aos olhos, falando da presença divina em toda parte, nos convidando ao bem, à saúde, em paisagens que não se repetem, do grande pintor que no pôr e no nascer do sol nunca se repete nas paisagens bonitas da natureza,
paisagens que nos convidam a termos serenidade, a confiarmos mais na vida, a sermos pessoas mais decididas e mais prudentes, para entender uma imagem como esta e pensar no amor que está sempre presente. Por isso é preciso focar a nossa atenção nas lições imorredoras de Jesus. E Emmanuel sintetizou isso neste foco das lições de Jesus no seu fabuloso livro Roteiro. E ele reuniu essas máximas: ama o próximo como a ti mesmo, como verdadeiras regras de saúde. A quem te pedir a capa, cede a túnica. Empresta sem aguardar retribuição. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Ora pelos que te perseguem e calunia. Respeite os adversários. Não condenes. Se alguém te pedir uma jornada, segue o dobro. Não procures o primeiro lugar nas assembleias. Quem se humilha será exaltado. Liberta e será libertado. Bendize aquele que te amaldiçoa. Ao que te bater na face, oferece a outra. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Quem perder a vida por alguém, por amor, ganha-la-á. Resplandeça a tua luz. E tem bom ânimo. O bom ânimo é um elemento vital, o primeiro passo para a saúde. Enchemos a nossa vida de bom ânimo, de coragem, de disposição, de crença, de fé. Já que temos tanta dificuldade em adquirir virtudes, e a luta é tão imensa na aquisição dessas virtudes, que possamos oferecer ao Mestre de Nazaré pelo menos 3 presentes: o bom ânimo, o bom humor, a boa vontade. São 3 requisitos, são 3 comportamentos que todos podemos oferecer ao Mestre de Nazaré. O maior e mais completo compêndio médico já escrito é o Evangelho, recomendando para todas as doenças um único remédio: o amor ao próximo como a si mesmo, não fazendo ao próximo o que não gostaria que lhe fizessem, ou fazendo ao próximo o que gostaria que fizessem. Em outras palavras, porque quem ama o próximo não tem rancor, não tem inveja, não tem ciúme, não tem vingança. Quem ama a si mesmo não tem medo. Quem ama a si mesmo confia. Quem ama a si mesmo prossegue apesar das adversidades. Não se deixa abater com tanta facilidade e levanta-se das adversidades, entendendo que as adversidades e os obstáculos são degraus gigantescos e preciosos de aprendizado. Nós precisamos dos obstáculos para aprender, para amadurecer. Imaginem Jesus com a sua experiência, com a sua grandeza, com a sua lucidez. Por quê? Ele é a prova mais viva da reencarnação, porque ele adquiriu essa madureza, essa grandeza através das experiências repetidas que nós estamos fazendo agora, justamente para amadurecer no entendimento, na experiência, no aprendizado. Por isso, o amor ao próximo como a si mesmo propõe esta mudança radical ou gradativa de conduta para o bem, de conduta de coragem, de bom ânimo e de alegria. Por que adoecemos? Justamente adoecemos com tanta facilidade porque nos permitimos guardar o rancor e a vingança. Porque nos permitimos viver essas lembranças de ciúme e de inveja que precisamos combater com denodo, com persistência. A partir do instante que começarmos a ver preciosidade nos outros, que todos somos todos pérolas de Deus. Olá, amigos. É sempre uma alegria muito grande podermos estar reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, todas as sextas-feiras, como sempre trazendo um convidado que fará a palestra da noite, que vai nos trazer muitos esclarecimentos acerca da doutrina espírita.
E hoje está conosco o nosso amigo Orson Peter Carrara, de Matão, veio nos trazer suas palavras. Vocês vêm lá do interior de São Paulo trazer os esclarecimentos para nós. O Orson já escreveu 8 livros, né, Orson? Além de escrever para diversas revistas e jornais espíritas aí de todo o Brasil. Então, Orson, por favor, fique à vontade. Nós estamos à disposição. Meus amigos, nossa saudação e o nosso desejo de que a noite seja de muito proveito para todos nós. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez, conhecê-los, abraçá-los e termos a oportunidade de uma vez mais estudarmos a doutrina espírita, que é tão rica de conhecimentos, nos oferece lucidez, iluminação dos nossos caminhos, nos oferece a oportunidade de refletirmos. E a doutrina espírita, ela é tão grandiosa, tão inesgotável em seus fundamentos, que por mais que fizermos, ainda será pouco do tanto que temos recebido dessa extraordinária doutrina. E ela nos permite analisar qualquer assunto. Qualquer tema do cotidiano humano pode ser analisado à luz do Espiritismo. Qualquer fato da mídia, qualquer fato que esteja ocorrendo no cotidiano, pode ser estudado. E nós trouxemos para vocês essa temática. Por que adoecemos? É uma indagação. E gostaria de pedir a vocês que nesta abordagem desconsideremos o envelhecimento natural. A maquinaria orgânica, por si só, ela não é eterna. O espírito é imortal, mas o corpo tem um tempo de vida. Vamos esquecer um pouco a questão do envelhecimento natural. Tem um amigo geriatra que diz que dos 22 aos 30 anos já está acionado o processo de envelhecimento. Então muitos de nós, inclusive este que vos fala, já estamos enquadrados neste processo gradativo e irreversível do envelhecimento. Mas o foco da abordagem se destina mais a analisarmos muito mais do que as oscilações de temperatura que dão dor de garganta, inflamação no ouvido, que dão as doenças, muito mais do que vírus e bactérias, muito mais do que as enfermidades naturais próprias da nossa condição humana. Vamos pensar nos prejuízos que causamos à saúde em função dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que sentimos. Notem que a Organização Mundial de Saúde já considera a saúde um estágio integral, não apenas considerando apenas o físico, mas também o estado emocional, psicológico da criatura humana. Esse bem-estar completo que o ser humano deve estar para considerar-se saudável. E isso não se limita apenas ao funcionamento dos órgãos e sistemas, mas a esta condição de equilíbrio mental, psicológico, emocional. Então, por que adoecemos? Seria o caso de perguntar de 2 homens da mesma idade que sofrem ataques cardíacos, por que o homem solteiro e deprimido tem maior probabilidade de falecer de doença cardíaca do que o homem que é casado e não está deprimido? Ou, se uma mulher sofre de artrite reumatoide, por que o quadro se mantém relativamente estável quando a sua vida está tranquila, mas se agrava quando tem conflitos com um filho? Ou ainda, por que o isolamento social é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo? Notem que essa expressão isolamento social já abre campo para o foco de abordagem, porque a angústia
as depressões, os abatimentos morais, que tem levado muitas pessoas a se isolarem, é tão prejudicial à saúde quanto os vícios do álcool, do fumo e outros. Estas questões, que não são únicas, elas estão aí apenas a título de exemplo e poderiam ser acrescidas de outros questionamentos, nos levam a pensar nesse complexo do binômio saúde e doença. E estas reflexões originaram-se destas duas obras, que não são espíritas, foram escritas por psicólogos americanos, traduzidas e publicadas no Brasil com esses títulos: Por que as pessoas ficam doentes? Ou A Doença como Caminho. Essas duas obras estão no top da mídia, estão aí nas grandes livrarias dos shoppings, chamando a nossa atenção para essa temática que está no ar. É um tema que está sempre merecendo a atenção da mídia e mesmo a atenção de todos nós, cidadãos comuns. Porque notem, hoje já temos preocupação com a qualidade de vida. Hoje já nos preocupamos com exercícios físicos, na alimentação balanceada. São detalhes interessantes que nos levam a pensar na valorização da saúde. Afinal de contas, nós temos o dever de cuidar bem da saúde do corpo, porque esse corpo é um instrumento para a evolução do espírito, que se utiliza da matéria para aprendizados da evolução. A tese espírita diz claramente: todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Todas. E alguém poderia perguntar: mas e as doenças infecto-contagiosas? Como é que fica? Realmente as doenças infecto-contagiosas podem ser adquiridas ou desenvolvidas a partir da baixa resistência imunológica. É fácil entender isso. Por que ficamos doentes? Porque imaginemos que se entrar uma corrente de ar aqui nesse salão, neste momento, muitos de nós poderão ficar resfriados, poderão ficar com dor de garganta, impregnar-se de algum vírus, assimilar algum vírus no ambiente ou trazido pela forte corrente de ar. Então ficaremos doentes porque a resistência imunológica está baixa, é verdade. Isso pode acontecer. Mas a resistência imunológica, ela se torna baixa também pela qualidade de vida que levamos, no sentido da alimentação adequada ou inadequada, e também, mas principalmente, pelas nossas escolhas morais, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Basta observarmos que as preocupações, as tensões, causam dores musculares. Ou, em uns, dor de cabeça, insônia. Em alguns casos, sentimos aquele peso nos ombros, dores nas costas, que não foram originárias de vírus ou bactérias, mas originárias de tensões, originárias de preocupações, ou originárias de pensamentos, de sentimentos, de uma raiva incontida, de uma reação agressiva. Então, todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Embora a resistência imunológica possa baixar em função de uma má alimentação, nós também podemos baixar a resistência imunológica em função daquilo que sentimos. E baixando a resistência imunológica, ficamos expostos aos vírus, às bactérias, aos contágios, às infecções. Vamos estudar este assunto, analisar essa tese espírita de que todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Vejamos o andamento do raciocínio. Já aprendemos com o mestre de Nazaré, no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Estamos habituados a raciocinar com esta expressão, pensando nas questões morais. Naturalmente, realmente, a cada um segundo suas obras. Conforme a pessoa age, terá as consequências. A vida devolve exatamente aquilo que damos à vida. Mas aprendemos também com a doutrina espírita sobre a lei de causa e efeito, esclarecida pela codificação de Allan Kardec. Se buscarmos o livro O Céu e o Inferno, veremos lá na primeira parte o Código Penal da Vida Futura, onde Allan Kardec apresenta em numerosos itens todo esse esquema da felicidade ou da infelicidade futura, no verdadeiro que ele chamou de Código Penal da Vida Futura. Mas há um detalhe importante. Esses dois raciocínios cabem perfeitamente também no caso da saúde. Embora
usualmente utilizemos no aspecto moral, notem que uma pessoa que cuida da saúde terá boa saúde. Então, a cada um segundo suas próprias obras. Ou o desleixo, o descuido, a negligência com a saúde, pela lei de causa e efeito, pode traduzir-se em doenças. Porque precisamos pensar nisso. O Criador não pune, nem tampouco premia. Não existe um sistema de premiação. Não existe um sistema de punição. Deus, o Criador, o Pai, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, estabeleceu leis que determinam que os nossos atos geram consequências. Nunca castigo. Deus não castiga. Deus não premia. Se há alguém a quem devemos reclamar da vida que temos, é a nós mesmos. Porque existe uma lei que determina consequências. O que fazemos retorna para nós mesmos. Vejamos, somos uma unidade, nós que estamos encarnados, seres humanos utilizando corpos de carne, que se deterioram com o tempo, que ficam enfermos, que ficam velhos, que sofrem acidentes. Este corpo, essa maquinaria orgânica, ela é habitada por um espírito. Nós somos uma unidade, como ensina o livro dos Espíritos. O ser pensante, o ser individual, que é a alma ou espírito, se estiver desencarnado. Mas no nosso caso, estamos encarnados. Somos uma alma encarnada, apenas para efeito didático de classificação. Porque alma e espírito são palavras sinônimas. Apenas Allan Kardec colocou alma para definir o estado daquele que está encarnado. É o nosso caso. Que utiliza-se do perispírito, que é o corpo espiritual. Ou a embalagem da alma, porque o espírito mesmo não tem forma. A forma humana é do perispírito, que é o corpo espiritual. Quando este corpo morre, a alma retorna ao mundo maior, ao mundo dos espíritos, utilizando-se do perispírito, como corpo espiritual. E utilizamos o corpo, que é esta maquinaria, que todos nós conhecemos e temos que cuidar devidamente. E bota cuidado nisso, né? Temos que cuidar dos dentes, tomar banho todo dia, nos alimentarmos, tomar água, refeições, etc. Cuidar da saúde, deste corpo que é um verdadeiro patrimônio que temos. Mas este corpo, ele é de pouca duração. Ele não é eterno, não é imortal. Ele dura um certo tempo. Pode durar mais se cuidarmos bem dele. O corpo perispiritual, que é, para o nosso caso que estamos encarnados, como se fosse uma luva que se ajusta perfeitamente à forma humana deste corpo. O perispírito é o corpo espiritual. Morto o corpo, o espírito se apresenta com a forma espiritual do corpo espiritual, o perispírito. No mundo espiritual, assim. E no mundo corpóreo também. Mas a alma liga-se ao corpo através do perispírito. As sensações do corpo são transmitidas para a alma através do perispírito. E as decisões da alma chegam ao corpo através do perispírito. Porque o perispírito participa das duas naturezas. A alma é de natureza espiritual e o corpo é de natureza material. E o perispírito é um elemento semimaterial, que permite a ligação entre a alma e o corpo. Porque os estímulos geram sentimentos, os pensamentos e as emoções. Este fato, esta ocorrência da minha vida pessoal, ficou gravado na memória cerebral. Ficou gravado. E quando acionado pela música, pelo fenômeno conhecido pelo nome de sinapse, os neurônios acionam esta lembrança e eu me lembro da música e do fato do sapato trocado. Mas, eu dei um exemplo pessoal, mas se vocês se lembrarem do hino da vitória, imediatamente nos lembraremos de Ayrton Senna. Então a memória grava determinados acontecimentos. Dessa forma, uma foto, uma música, um gosto, um cheiro, nos faz ligar a determinadas coisas. O nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, uma lembrança qualquer, nos liga a determinados fatos. Esses pensamentos que surgem acionados pelas ligações neuronais, acionados pelas lembranças, pela ligação com um fato, uma foto, uma música, alguma coisa assim, geram emoções, que podem ser emoções de saudade, podem ser emoções de alegria, de raiva, de mágoas, de fatos que estão guardados na nossa memória. E essas emoções inspiram atitudes, que podem ser atitudes de conforto,
atitudes agressivas, atitudes generosas, que repetidas viram hábitos e formam a personalidade. Daí nós dizemos assim, aquela pessoa é uma pessoa generosa, ela tem hábitos generosos, é uma pessoa amável, nós gostamos da pessoa, sentimos-nos bem na presença dela, por quê? É uma pessoa que tem pensamentos e emoções elevados. E, portanto, as suas atitudes são generosas, que se repetem e se tornam hábitos, fazendo dela uma personalidade generosa. Da mesma forma, a pessoa que vive com inveja dos outros, a pessoa que tem ciúme, a pessoa rancorosa, que guarda mágoa e inspira atitudes agressivas, que se repetidas viram hábitos, e a gente diz que aquela pessoa tem uma personalidade agressiva, é uma pessoa inconveniente, é uma pessoa que causa mal-estar. Vejam a influência dos pensamentos e das emoções. E nós vamos caminhando para onde exatamente queremos chegar. Porque a saúde é uma situação de harmonia entre as funções da alma, do perispírito e do corpo. Notem que esta imagem, essa transparência, dá motivação para debates infindáveis, inesgotáveis. Imagine chamarmos um médico para falar sobre as funções do corpo. Ou convidarmos o Dr. Zalmino Zimmermann, que publicou um tratado sobre perispírito. Ou ainda, convidarmos um orador exponencial, como o nosso Raul Teixeira, o Divaldo Franco, para falar das funções da alma. Ou nós mesmos nos debatermos com o livro dos Espíritos para entender as funções da alma, estendendo-nos ao livro dos médiuns, para entendermos essas funções da alma. A saúde é uma situação de harmonia entre eles. Já a doença é a perda desta harmonia. A doença é essa desarmonia que se estabelece entre os canais de comunicação. A cura, portanto, deve ser na alma. Todas as doenças têm causa na alma, lembrando a tese espírita. Porque vejam, existem basicamente dois grandes grupos de enfermidades. Existem as doenças hereditárias e as doenças dos excessos. As doenças hereditárias são aquelas que nós trazemos conosco, nascemos com ela. E normalmente tomamos remédio a vida inteira.